Você é mãe e sente que a falta de organização com seu tempo está te impedindo de fazer algumas tarefas importantes, como estudar? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em bem-estar digital e gestão do tempo para mães. E aqui nesse programa, o Mães com Mais Tempo, eu te ajudo e te ensino como organizar o seu tempo para avançar na sua carreira. E nesse episódio de hoje, de número 20, eu vou te mostrar como começar a organizar seu tempo para estudar e crescer na carreira depois de ser mãe. Vem comigo! Esse episódio de hoje foi baseado numa resposta de uma mãe que respondeu uma pesquisa de um evento que eu organizei. E eu perguntei o seguinte: o que é que você acha que está te impedindo de organizar melhor o seu tempo para avançar na sua carreira? E a resposta de uma das mães que baseou esse episódio de hoje foi a seguinte: sinceramente, não sei. A minha filha estuda na parte da manhã. No ano passado, estava fazendo ginástica e corrida no horário que ela estudava. E ainda buscava na escola e trabalhava. Quando estou com ela em casa à tarde, o meu tempo não rende e ainda estou cansada dormindo cedo. Gente, qual a diferença entre o período que essa mãe, essa minha seguidora, consegue ser mais produtiva e menos produtiva? Primeira coisa, é a estrutura que ela tem no horário da manhã. Perceba que ela diz: de manhã eu deixo minha filha na escola e faço a minha atividade física e consigo focar no trabalho sem distrações, aparentemente. Então, ela conseguia ser muito produtiva quando ela conseguia usar bem esse horário dela da manhã. E ela diz: à tarde o tempo não rende, entre aspas. O que é que acontece normalmente no período que nossos filhos estão em casa, né, no contraturno da escola? Naturalmente, gente, os filhos demandam mais atenção. Então, as chances da gente ter o que a gente chama de distrações externas é maior. Isso também acaba gerando mais cansaço, porque a gente começa uma atividade, é interrompido, começa uma atividade, é interrompido. Então é como se a gente estivesse tentando entrar em foco, como se a gente estivesse acelerando a marcha de um carro, passando da primeira para a segunda para a terceira, e quando a gente está chegando num ponto ótimo de concentração, nosso filho nos interrompe, alguém nos interrompe, seja qual distração externa for. E ainda nesse vídeo eu vou te explicar melhor a diferença desses vários tipos de distração. E isso gera naturalmente mais cansaço, porque a gente tem múltiplas demandas, levando o nosso foco, nossa atenção para diferentes pontos. Então, isso, gente, de ser mais interrompido no turno que nossos filhos estão em casa, a gente trabalha em home office, que é o meu caso, e aparentemente o caso dessa mãe, isso é absolutamente normal, isso também acontece comigo, tá? Então o problema não está com você. Agora, se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui embaixo o seu like, tá bom? Porque isso vai ajudar você a assistir mais vídeos e outras pessoas também serem alcançadas por essa mensagem. Gente, qual a saída então básica para a gente começar a entender esse problema de organização do tempo da vida da mãe? Primeira coisa, a gente aprender a dar uma estrutura ao nosso tempo, para a gente aproveitar da melhor maneira possível o nosso pico de produtividade, que pode ser manhã, que pode ser tarde, que pode ser noite. Sim, atenção, cuidado com esse mito que está por aí rolando nas redes sociais de que acordar às 5 da manhã pode ser mais produtivo. Depende. Depende. Se você tem um cronotipo, tá, que é favorecido por acordar de manhã, sim. E como é que você pode descobrir isso? Você pode descobrir respondendo um questionário. Eu pesquisei no Google, baseado numa dica que eu vi de um professor, Andrei Meyer, que é um pesquisador e é um neurocientista, e eu consegui fazer uma pesquisa no Google baseado no que ele ensinou, e eu achei um questionário chamado Questionário de Matutinidade e Vespertinidade. Foi traduzido para o português, é baseado em pesquisas por psiquiatras e neurocientistas. Então, eu vou colocar para você, para facilitar a sua vida, o link desse questionário traduzido para português aqui na descrição desse vídeo. Está lá o link para você, tá? Então, você vai descobrir qual é o seu cronotipo para você entender se realmente você precisa, se você
Produz mais pela manhã? Ok, pode ser bom para você acordar às 5 ou às 5:30 da manhã, que é o meu caso, que eu acordo 5:30, 5:45. Talvez esse não seja o seu cronotipo e talvez você precise ajustar outras variáveis para ser mais produtiva. Mas ainda nesse vídeo eu vou te explicar o que é que você pode fazer a depender do seu caso, tá bom? Gente, o que é que vai acontecer com você se você não tiver uma estrutura clara do seu tempo, tá? O horário que eu vou trabalhar, o horário que eu vou deixar meus filhos na escola, o horário que eu vou cuidar da casa, o horário que eu vou ter tempo de autocuidado, o horário da minha atividade física. O que é que vai acontecer na sua vida? Ao invés de você fazer novos clientes, por exemplo, através das redes sociais, que é um dos objetivos que essa mãe respondeu para mim, ou separar um tempo de foco para você produzir um conteúdo, ou para você estudar, por exemplo, você vai ficar seguindo centenas de perfis para se inspirar e não vai sair do lugar. Por quê? Porque você não está sendo produtiva efetivamente. Tá? Você pode ainda cair num segundo erro, que é desperdiçar o seu horário nobre de foco com coisas irrelevantes ou pura distração. Rolar o feed, ver filmes, assistir série, coisas que são mais prazerosas, tranquilas e que a nossa mente entende como algo mais prazeroso. É mais fácil da gente fazer, né? Mas a gente precisa entender. Se eu quero realmente resgatar mais tempo para estudar, para alavancar minha carreira. Se para mim isso é importante enquanto mãe, enquanto mulher, eu preciso descobrir e valorizar esse meu horário nobre, tá? Se você não reconhecer, descobrir, valorizar e proteger esse seu horário nobre, o que é que vai acabar acontecendo? Você vai acabar usando isso que é horário nobre para coisas que são irrelevantes, e aí depois, adivinha só? Você vai começar a ficar entrando no seu tempo de dormir, por exemplo, ou de cuidar dos seus filhos para tirar o atraso daquilo que você não fez na hora que deveria ter feito. É aquela história de virar à noite para entregar um projeto, um relatório, um artigo científico, um, um, um relatório, alguma coisa que seu cliente pediu, independente qual seja a sua profissão. Então, esse hábito, gente, da gente não ter uma rotina estruturada, organizada para fazer aquilo que é prioritário e depois a gente ter nosso tempo de prazer, sim, de lazer, sim, mas de um modo saudável, né? É o que faz com que a nossa vida de muitas mães, de muitas pessoas com essa facilidade desse prazer imediato das redes sociais, do feed interminável, de um filme atrás do outro, faça com que a gente fique no mundo de dopamina, no mundo de prazeres imediatos, ao invés de a gente fazer aquilo que realmente é significativo para a nossa vida, tá? Outra coisa que vai acontecer com você, se você não consegue nunca organizar o seu tempo para estudar, que é o objetivo desse vídeo, por exemplo, acordando 1 hora antes dos filhos, e eu vou te explicar como você pode fazer isso sem danificar o seu horário, a sua saúde, porque você não tem um horário claro para diminuir o ritmo no final do dia. Então, se você não tem uma estrutura, não tem definida a hora que você vai jantar, você não tem hora de dormir certo, vai dormir tanto faz às 10 da noite quanto à meia-noite, 1 hora da manhã. Se você não tem uma hora específica para desligar as suas telas, a sua rotina, o seu relógio biológico, a sua organização de casa, o seu tempo para estudar, toda a sua vida fica completamente desestruturada e caótica. E isso não é bom, não só para o seu tempo de estudo, mas como para toda a sua vida, tá? Para a sua saúde física, para a sua saúde mental. Então, zero estrutura não é bom nem para estudar e nem para a sua vida de um modo geral. Espero que isso tenha ficado super claro para vocês. Lembre-se, mais importante do que você acordar às 5 da manhã é você ter uma regularidade no horário de dormir e acordar, livre de telas e com um ritual apropriado para ajudar a diminuir as distrações digitais e aumentar o teu foco. Como é que você faz isso na prática? Nesse vídeo ainda eu vou te dar 3 passos super simples que você já pode começar a seguir hoje, quando terminar o vídeo, com passo a passo, com opções de como você fazer conforme o seu cronotipo, com exemplos práticos de uma mãe que eu sou hoje uma mãe que moro no Canadá, tenho 2 filhas pequenas, não tenho rede de apoio, trabalho em casa, dou conta de casa, comida, filho, transporte de filho, atividades, etc. Tudo sem rede de apoio e sem empregada. E como é que eu faço isso? Milagre? Não. Organização do tempo.
Qual o grande benefício que você vai ter esse vídeo? Nesse final ainda, você vai aprender essas dicas práticas para organizar melhor o seu tempo e você vai conseguir voltar a estudar mais para crescer na sua carreira. Mas antes disso, antes de eu começar a entrar nas nossas dicas práticas para você não perder novos vídeos aqui do canal que vão ao ar todo sábado e continuar aprendendo cada vez mais como melhorar a gestão do seu tempo, se inscreva nesse canal e ative as notificações no sininho que você encontra aqui no YouTube e você vai ser notificado tanto desses vídeos do sábado quanto das nossas lives toda terça-feira para você bater um papo comigo, tá bom? Gente, passo um: descubra o seu horário nobre de produtividade. Gente, o horário nobre para nós que somos mães, geralmente é o horário que os filhos estão na escola. Quem passou pela fase de filhos que estão em casa para filhos que começam para a escola, sabe do que eu estou falando. A estrutura que é dada pelo horário de início e horário de término de aulas, ele ajuda a nos dar uma estrutura também. Do mesmo jeito que quando o filho está em casa de férias, eu estou com as minhas 2 filhas, por exemplo, hoje em casa, estão lá embaixo. Fui dar o lanche antes de começar a gravar o vídeo, o cachorro já está latindo mais porque elas estão lá embaixo. Tive que reorganizar a minha agenda hoje de manhã, desde ontem, por conta de uma atividade de spring break que minha filha está fazendo. Leva, volta de atividade. Horários completamente remodelados em função das semanas de férias. Isso é normal. Por quê? Porque o horário das atividades dos nossos filhos, principalmente a escola, ela dá essa estrutura, tá? E eu vou ensinar você como você usar da melhor forma possível isso daí. Outro horário nobre para mães, horário que os filhos estão dormindo, seja de manhã cedo ou à noite. Sim, eu sei que isso muitas vezes gera polêmica nas redes sociais, mas a verdade é, se você é uma mãe que não tem rede de apoio, você tem que entender que o horário que você mais pode cravar tempo de foco, e quando eu falo tempo de foco, gente, não é 1 hora e meia, 2 horas estudando, nem dormindo 5 horas por noite para dar conta. O que eu estou falando é, sem interrupções, sem filho nos demandando atenção, é quando eles estão dormindo, sim. Agora, para isso funcionar, precisa você me ouvir e entender as outras dicas que estão relacionadas com isso, para que você também durma bem, se recupere bem e consiga fazer isso ser sustentável ao longo do tempo. Não acontece do nada assim, Juliana, meu Deus, como admiro ela. Já ouvi gente dizendo assim, eu queria ser como você, Ju, que consegue acordar de 5h45 da manhã. Como se eu fosse assim um ser extraordinário, né, fora do planeta. Na verdade, o que é que eu fiz? Eu fui muito metódica, eu sempre fui muito metódica, na verdade, nesse processo de planejamento e organização do meu horário, para que eu conseguisse dormir cedo. Então, isso não acontece como um milagre, gente. Acontece como um processo em que eu fui aprendendo a usar a disciplina de desligar o meu celular cedo, a ter um horário de jantar, a ter um horário de tomar banho, a ter um horário com as minhas filhas que funciona de modo que eu consigo me acordar na hora que eu preciso, tá? E eu vou ainda nesse vídeo te explicar o que é que eu fiz, tá? Terceiro horário nobre que acontece muito para as mães. Horário do pico de produtividade conforme o seu cronotipo, se é matutino ou se é vespertino. Para descobrir isso, vai no link daqui da descrição do vídeo que você consegue fazer a resposta desse questionário. Situação ideal. A situação ideal, gente, para você conseguir descobrir e ter esse pico de produtividade é você conseguir ter um foco total, um foco profundo, né, como a gente chama, no seu horário mais nobre de produtividade. Sem distrações externas, que são os filhos demandando atenção, clientes, marido, empregado interrompendo, tudo isso são distrações externas. E sem distrações digitais, notificações apitando do WhatsApp, de e-mail, de redes sociais. Então, essa seria a situação ideal. O seu horário nobre de foco, seu horário em que você também está no seu pico natural de produtividade. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa matutina. Eu tenho mais foco de manhã. Então, eu fiz uma engenharia do meu tempo de modo que meu horário da manhã ele seja mais longo em termos de blocos de trabalho e de estudo. E meus horários da tarde são mais curtos e mais eventuais voltados para trabalho.
atividades que não me demandam muito foco, atividades que não me demandam como checar e-mail, responder algumas coisas que são mais mecânicas, né? Editar, terminar de editar um vídeo, fazer uma aula ao vivo, uma live que eu já preparei tudo de manhã. Então eu entendi que eu, Juliana, funciono melhor de manhã. Então tudo aquilo que precisa de mais foco, mais concentração, mais produção de texto, estudo, leitura, resumo, etc., eu não coloco para o horário da tarde, eu coloco para o horário da manhã. Então é isso que você precisa descobrir, tá? Agora vamos para exemplos práticos de como fazer isso. Bom, opção 1 é você, logo após deixar os filhos na escola, inserir as atividades essenciais para você hoje. Por exemplo, estudar, que foi o objetivo da minha seguidora, que me inspirou para esse vídeo. Atividade física regular, que é fundamental para aumentar foco, aumentar bem-estar e produtividade, sim. Gente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda, ela preconiza 20 a 30 minutos de atividade aeróbica diária. Ela funciona como um ansiolítico natural, ou seja, se você faz essa atividade física regular, principalmente se for ao ar livre, exposto ao sol, que também vai ter uma influência na vitamina D, né? Você ajuda a regular seu ciclo circadiano, ajuda a melhorar a qualidade do seu sono, diminui a ansiedade. Uma simples caminhada intensa no quarteirão da sua casa, 20 a 30 minutos por dia, só precisa de um tênis, isso já vai contribuir para o teu bem-estar, para o teu foco, para a tua produtividade. E você precisa também pensar que atividade física tem que ser algo simples para começar e fácil de sustentar na sua rotina. Depois, você insere uma outra aula, você aumenta o tempo, você vai para uma academia, você contrata um personal, mas não usa isso como desculpa para te impedir de começar, tá bom? Você pode inserir também, logo após deixar os filhos na escola, atividades como escrever um projeto, escrever um livro, atender clientes, se a natureza do seu trabalho for essa, fazer um curso online ou presencial que você deixou engavetado lá e que você não pegou nunca mais, mas que você sabe que ele é importante para você dar uma virada na sua carreira. Então, pense hoje, escreva. Agora, se você quiser, pega uma caderneta aí, pausa o vídeo, pega uma canetinha e coloca. Qual é a coisa que eu quero fazer? O que é que eu quero estudar? O que é que eu quero fazer para sair desse lugar que eu estou hoje, para retomar a minha carreira? Qual a primeira coisa? No meu caso, eu estou, por exemplo, voltando a revisar um curso online de marketing que eu fiz e que eu preciso retomar, revisar. Toda vez que eu vou lançar a nova turma do curso, eu reviso, eu estudo, eu volto para as planilhas. Que horário eu faço isso? Eu sou matutina. Então, eu faço isso no meu bloco de 6 às 6h45 da manhã. Como é que eu consigo me acordar às 6 às 6h45? É ajustando o horário das minhas filhas dormirem, que está relacionado ao meu horário de dormir também. Então, é isso que você precisa aprender nessa opção 2. Horário que os filhos estão dormindo, de manhã cedo ou à noite, também pode ser o seu horário nobre, como é o meu caso também. Então, se você não tem rede de apoio, gente, como é o meu caso, que moro aqui no Canadá, não tem família, não tem empregada, nem tem escola, talvez por seus filhos serem pequenininhos ainda, mas quer voltar a estudar, não tem outro jeito, tá? Mas é preciso você entender. Para que isso funcione, é preciso organizar duas coisas: o seu horário de dormir e o horário dos seus filhos dormirem. Por quê? Porque normalmente o horário dos seus filhos dormirem está vinculado ao seu horário de dormir também. Tá? Então, aqui já vai uma dica adicional. Seus filhos dormiram, vá dormir também. A gente escuta isso, principalmente quando os filhos são bebês. Mas depois os filhos vão crescendo e a gente vai, deixa ele dormir, depois eu vou dar uma olhadinha nas redes sociais. Tem muitos reels por aí no Instagram com o pessoal brincando com isso, né? De perfis de maternidade. Ai, finalmente é um momento só para mim. Aí a mãe pega um pacote de chocolate, um pacote de biscoito, de pipoca e fica na frente da televisão, olhando um monte de vídeo como se fosse uma criança também, um adolescente, se sentindo maravilhosa porque finalmente eu tive um tempo para mim. Só que essa brincadeira que a gente vê por aí, gente, na verdade, é uma overdose de dopamina. Você está querendo momentos de prazer porque às vezes seu dia foi muito cansativo, né? Porque você não inseriu pausas, porque você não inseriu atividade física, porque você não inseriu momentos de autocuidado. E aí, quando você está exausta, ao invés de você ter uma rotina saudável de dormir e dormir as horas que você precisa para descansar, para acordar cedo para estudar, você escolhe ir ficar se distraindo em rede social ou vendo uma série atrás da outra. E isso não é
autocuidado, gente. Isso não é bem-estar. Isso é, na verdade, você se anestesiar do seu cansaço, anestesiar dos desprazeres da vida, colocando uma injeçãozinha básica de dopamina de prazer imediato. Então, não confunda autocuidado e descanso com ficar assistindo um filme atrás do outro, ou rolando rede social até meia-noite. Isso, na verdade, está roubando seu tempo de sono, que é um dos pilares fundamentais para a sua saúde e bem-estar. Então, cuidado, tá? Gente, enquanto seus filhos estão dormindo, é fato, é o horário do silêncio. E aí, nesse horário do silêncio, você precisa se perguntar: eu quero estar fazendo o que nesse momento de silêncio? Eu quero estar rezando, eu quero estar estudando, eu quero estar dormindo junto. O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer do meu tempo e da minha vida de verdade? Né? Eu, como falei para vocês rapidamente antes, consigo me acordar 5h45 e minhas filhas acordam de 6h45, mais ou menos. Então eu acordo 1 hora mais cedo do que elas. Às vezes, quando eu estou com mais coisa para fazer, eu me acordo um pouco mais cedo, mas geralmente eu me acordo de 5h45, que é o horário que hoje eu defini como o horário mais viável para mim, né. E essa dica eu aprendi com a minha, coach de transição de carreira, que hoje é especialista em neurociências, que é a Thelma Abraão. E Thelma disse: "Ju, eu acordo 1 hora, 1h30 mais cedo que os meus filhos". Ela ensina isso no curso dela, no perfil dela. Por quê? Porque a gente que não tem uma rede de apoio, precisa exercitar nossa disciplina da hora de dormir e de acordar, se a gente quiser fazer realmente algo significativo. E no nosso caso, para produzir conteúdo online, a gente precisa de consistência. Para ter consistência, precisa ter disciplina, né. Então, a gente precisa ter isso. No meu caso, por exemplo, as minhas filhas, elas tinham uma rotina de dormir em torno de 8h30 e hoje que elas estão mais velhas, elas vão dormir entre 9h e 9h15. Então, a gente não passa de 9h30. O que significa isso, gente? Que se de 9h30 no máximo elas estão dormindo, 9h45 eu estou na minha cama. Consigo, portanto, me acordar 8 horas depois, que eu descobri que é meu ponto ótimo de sono, a quantidade ótima, e eu consigo me levantar de 8h45 sem grandes dificuldades. Eu tenho uma aluna que tem gêmeos, né, que os filhos dormem às 8 horas da noite. E ela diz: Ju, é nesse horário que eu consigo tirar 15 minutos para estudar o seu curso, fazer os exercícios, fazer a meditação. Ela só não conseguiu acompanhar nos dias que os filhos ficaram doentes, com febre, etc, etc. Mas, em 80% do tempo, ela conseguiu manter a rotina dela. Então, a gente precisa entender, se eu quero voltar a estudar, eu preciso sim ter disciplina de colocar os meus filhos para dormir mais cedo, de dormir quando eles forem, logo depois que eles forem dormir, e ter esse ritual para que eu possa efetivamente me acordar mais descansada no outro dia para poder estudar. Terceira opção: se você, por outro lado, tiver rede de apoio ou tiver opções diferentes de horário escolar para os filhos, por exemplo, você pode escolher se eles estudam de manhã ou à tarde, você pode ter um horário de dormir um pouco mais tarde, porque seus filhos acordam mais tarde. Ok, que isso é possível no Brasil, né? Então você pode tentar sincronizar o horário escolar deles com o seu horário de pico de produtividade. Então, se, por exemplo, o seu pico de produtividade for à tarde e seus filhos estudam à tarde, no seu caso, o seu horário nobre vai ser esse horário da tarde. Então, é aí que você vai colocar os seus blocos de atividade de foco, tá? Então, mais uma vez repito, horário de pico de produtividade varia de pessoa para pessoa. Cuidado com o mito das 5 horas da manhã. Pode ser que você seja vespertina e o seu pico de foco seja de 2 às 5 da tarde, por exemplo, tá? Então, veja o link na descrição, faça esse teste e defina o horário de foco de estudo seu. Vai ser manhã, vai ser tarde ou início da noite. Não é tarde da noite, gente. Quando a gente fala de estudo à noite, é até no máximo 7, 8 horas da noite. Não é virar à noite depois de dormir de dia para compensar a noite que você não dormiu. Isso não é bom para a sua saúde, tá bom? Passo 2, proteja o seu foco de distrações. Gente, para ter foco total nesse seu horário nobre, que você descobriu nesse passo 1, de manhã ou à tarde, é fundamental que, além disso, você minimize todo tipo de distração, que são 3 tipos basicamente: internas, externas e digitais. Agora a gente vai entender cada tipo de distração e como nos proteger, tá bom? Pega uma caderneta, pega um lápis agora que eu vou te ensinar.
Distrações internas são os nossos próprios pensamentos e emoções. Você já percebeu como é que é difícil manter o foco quando a gente está com um pensamento muito acelerado, quando a gente está ansiosa? Ou quando a gente está num período emocional difícil, a gente só fica remoendo aquele problema com aquele cônjuge, com aquela amiga, com aquele chefe do trabalho, e a gente perde o nosso foco porque a nossa cabeça está com um programa girando no background, sempre retornando aquele problema. Então, nosso estado emocional e a qualidade dos nossos pensamentos, o aceleramento dos nossos pensamentos, por exemplo, que é um desafio meu, né? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a perceber, ou seja, tomar consciência desses nossos padrões, né? Das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E isso é o primeiro passo para a gente não se perder no tempo e no espaço. E como é que a gente pode se proteger dessas distrações internas? Bom, de algumas dicas bem práticas. Você começou a perceber que você está se distraindo demais, viajando na maionese, como a gente brinca, nos seus próprios pensamentos? Levante-se, ande um pouco pela casa, se você trabalhar em home office, tome uma água, um café e volte. Faça uma pausa e um lanche saudável. Faça um breve alongamento dos ombros, por exemplo, da cabeça para frente, para trás. E, se possível, olhe pela janela alguns minutos, porque você olhar à distância isso também vai dar um descanso ocular, né? E isso vai aumentar o teu bem-estar digital, tá? Se você trabalha em home office, coloque intencionalmente na organização dos seus blocos de trabalho, que podem ser blocos de 30 minutos, blocos de 45, que é que eu, Juliana, faço. Pode ser blocos de 60 minutos, se você tem muita reunião de 60 minutos. Você pode, entre esses blocos, criar pausas intencionais para fazer alguma atividade doméstica simples. É uma forma também de você adiantar a sua vida, se você também trabalha em home office como eu. Tente inserir momentos de respiração consciente. 5 respirações profundas, utilizando a sua própria mão. Inspira e expira quando desce. Isso daqui são 5 respirações que você pode fazer no escritório, no ônibus, no carro, no trânsito. 5 respirações, gente. É uma técnica super simples que eu aprendi no meu curso de instrutora de Mindfulness aqui no Canadá e que ele já diminui o teu nível de ansiedade e já faz com que você saia desse aceleramento, né, desse estado de mais ansiedade para um estado de mais relaxamento, portanto, mais foco. Você sai um pouco do mundo das emoções e vai um pouco para o mundo um pouco mais centrado, um pouco mais racional, né? Então, faça isso quando você sentir a sua mente muito agitada. Tente inserir também práticas diárias de 10 minutos de meditação na sua rotina. Depois do almoço, que é como eu faço, ao acordar, antes de dormir para te ajudar a induzir ao sono. Isso você pode fazer usando aplicativos, você pode ouvir meditações gratuitas no YouTube, até no meu canal tem uma playlist prontinha para você, meditação simples. Então, esses 10 minutinhos podem salvar a sua concentração. Distrações externas são barulhos, interrupções por outras pessoas. Então, se possível, invista em um fone, gente. Um fone como esse daqui, supressor de ruídos, ele pode te ajudar muito. Ele é útil para você diminuir barulhos externos, barulhos enquanto você está viajando, enquanto você está trabalhando. Ele também ajuda aos seus filhos, né, se você trabalha num ambiente aberto, a eles perceberem que você está no modo de concentração, no modo que você está trabalhando. Né? Então, o fone ele pode ter várias utilidades. Né? Diminui barulho externo de rua, de animal latindo, de vizinho, de construção, de trânsito. Tá? Outra dica para diminuir as distrações externas, trabalhar ouvindo música, de preferência música instrumental. Você pode explorar playlists prontas no Spotify, outros tocadores de música, que induzem ao foco. Existem playlists prontas, como, por exemplo, Foco Profundo, Piano Instrumental, Super Foco, tem vários nomes diferentes, Piano Focus. Então, você pode explorar, né? Existem, inclusive, algumas ondas que alguns cientistas mostram que elas também levam ao maior nível de foco. Então, você pode explorar e ver, né, ruídos brancos, etc., que podem te ajudar a induzir a esse estado de foco maior. E evite músicas agitadas ou com letras, para você não ficar cantarolando ao invés de focar, tá? Outra coisa que vai te ajudar a ter diminuir essas distrações externas é tentar alinhar com as pessoas na sua casa, marido, filhos, se forem mais velhos, e empregada, se você tiver, o horário que você não quer ser interrompida.
Então, como é que você pode fazer isso na prática? Se possível, tenha um cantinho com porta fechada, porque isso vai minimizar as interrupções externas, mas não vai impedir, sobretudo de filhos, tá? Se seus filhos forem muito pequenininhos, tiverem menos de 5 anos ou ainda não está falando, menos de 2 anos, ele não vai entender com muita clareza, né? Então você pode sinalizar criativamente o seu modo foco, por exemplo, colocando um chapéu e seu filho entender: a mamãe quando está com esse chapéuzinho aqui, filha, a mamãe está concentrada. Quando a mamãe está aqui com esse fone, significa que a mamãe está em modo trabalho. Pode colocar um crachá colorido, pode colocar um aviso atrás, e aí você pode ir dando pistas visuais para os seus filhos ou para as pessoas que estão na sua casa, que você está em modo foco. Se seu filho for um pouquinho mais velho, no meu caso as minhas filhas têm 9 e 11, então já é mais fácil. Desde que elas começaram com 5 aninhos, 6, aliás, mais novas, 3 anos e meio e a outra 6, eu já dizia: "Mamãe está indo para o quarto, mamãe vai estudar, mamãe já deu lanche, já brincou, já passou esse tempo com vocês, agora a mamãe vai tirar o tempo de trabalhar. Eu vim gravar esse vídeo, eu vou fazer uma live, hoje eu aviso: meninas, já lancharam, já chegamos da escola, mamãe agora vai entrar numa aula, vai entrar numa live, vai gravar uma aula". Então, se seus filhos forem maiorzinhos, você já pode fazer essa comunicação. De preferência, você preenchendo os baldes de atenção e das necessidades fisiológicas, ou seja, dando uma comida, dando um lanche e logo em seguida encaixando mais algum bloco de trabalho que você precise, tá? Lembre-se, gente, relacionado a isso que eu estava falando, filhos com fome, cansados ou carentes de atenção, eles interrompem mais. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo e foi uma solução que eu comecei quando eu morava ainda em Winnipeg, primeira cidade que eu cheguei aqui. Eu chegava da escola depois de passar a manhã inteira focada nas minhas filhas, principalmente a caçula que ficava comigo, não ia para a creche. Quando eu chegava da escola da mais velha, eu dava o lanche das duas, às vezes trazia uma amiguinha, lanchavam e depois disso eu deixava elas brincando na sala, 3 anos e meio e 6, e ia para o quarto estudar. Então eu já tinha feito aquilo que eu podia de atenção e de alimentação. Então não vai escolher um horário de uma reunião importante, de alguma coisa que você precisa de muito foco, final da tarde, filho com fome, filho cansado, porque não vai funcionar. Os seus filhos vão realmente te distrair. Então, perceba na sua rotina se isso não acontece. Os horários que você é mais interrompida geralmente é o horário que todo mundo está mais cansado com fome. É natural, tá? Então, evite esses horários, tá? Distrações digitais, o que é que são, gente? As benditas notificações, né, dos nossos celulares. Então, o ditado que diz longe dos olhos, longe do coração, gente, funciona para o seu celular também. Então, se você quer zero distração, desligue o seu celular e deixe em outro cômodo. Se você quer menos distração, coloque em modo avião e deixe em uma caixa, que é isso que eu faço com o meu aqui, ó. Tá em modo avião, dentro dessa caixinha. Pronto. Você pode colocar na gaveta, se você trabalha fora de casa, pode deixar dentro da sua bolsa, que é o que eu fazia quando eu trabalhava no Brasil, na UFPE, perto de você, mas sem lhe distrair, tá? Se você quiser personalizar, coloque em modo foco ou modo trabalho e configure os números de telefone ou aplicativos que podem sim te interromper. Telefone da avó, telefone da sua mãe, telefone do marido, telefone do trabalho, da escola. Você pode cadastrar os números que podem te ligar no modo foco ou modo trabalho. Isso é possível ser feito. Se você quiser saber mais, põe nos comentários. Dica extra. Se você tem aplicativos que são seu calo hoje, que eu chamo os campeões de distração, desabilite as notificações sonoras e visuais e olhe apenas no seu horário livre. Intervalo do almoço, final do dia, intervalo do lanche, fora do seu horário nobre. Lembra que você precisa identificar se é de manhã, se é à tarde e, de preferência, que seja sincronizado com o horário que seus filhos estão na escola. Isso seria o ideal. Tá? Passo 3. Tem horário regular de dormir e acordar. Gente, vou precisar até de alguns minutinhos a mais. Eu coloquei no meu timer aqui o tempo da gravação do vídeo, mas eu estou empolgada e vou terminar essa dica 3 para vocês. Eu já falei isso rapidamente na introdução desse vídeo, mas eu queria deixar super claro, gente, a importância de você ter esse horário claro e definido para diminuir o ritmo no final do dia e jantar. A gente não é uma máquina. A gente não aperta o botão on, off, desliga, pá, e vai dormir. Então, quando a gente fica achando que a gente é uma máquina, né? E aí a gente vai desligar o botão e dormir, a gente fica achando, vou desligar o celular, vou dormir de imediato, mas não é isso que acontece. O que as pesquisas mostram na área de bem-estar digital e na área de psicologia é que
Quanto mais tempo você fica exposto à luz azul do celular antes de dormir, pior você dorme, tá? Então, você precisa, na verdade, diminuir aos poucos a intensidade de atividade física, a intensidade de luminosidade, a intensidade de brincadeiras muito intensas com os seus filhos, tudo isso para que o seu corpo entenda que você está diminuindo o ritmo mental e de agitação física do seu dia, de exposição à luz, inclusive, para que naturalmente o seu corpo vá desacelerando aos poucos para dormir. Então, lembra que eu falei que eu consigo acordar às 5h45, mas que isso tem a ver com tudo que eu faço na noite anterior? Então, é isso que você precisa entender. Primeira coisa para o seu acordar funcionar é a sua noite anterior estar bem organizada. Então, primeira coisa, defina hora do jantar. É 5 da tarde, como é aqui no Canadá, que é super cedo, 18 horas, se você trabalha de casa e seu filho estuda de manhã, é 19 horas, porque você sai do trabalho às 18, chega em casa às 19 e você só consegue jantar de 7 ou 7h30. Não importa qual é a sua realidade, mãe. O que importa é que você precisa definir qual é o seu horário de jantar, porque isso vai definir o ritual da noite. Olhe para a sua realidade de trabalho, do marido, dos filhos, e seja honesta com você. Não coloque o meu horário, Juliana, que mora no Canadá, que as filhas têm uma dinâmica diferente. Olhe a sua vida, onde você mora, como você trabalha, o horário que seu marido chega de trabalho, o horário que seu filho estuda, mas tenha clareza que você precisa ser honesta, mas também disciplinada. Você não pode jantar um dia 6, outro dia 8, outro dia 9, outro dia 10, porque essa oscilação quebra completamente a tua rotina de dormir também. Dica extra, coloque um horário para definir a hora de preparar o jantar. Se você preparar o jantar, você não tem empregada, você precisa definir esse horário também. Então eu percebi que muitas vezes quando eu atrasava a hora de dormir, a hora de tomar banho, era porque tinha sido uma cascata de atraso. Então eu comecei a colocar um alarme no meu celular todos os dias para 5h15. O que eu estiver fazendo, eu paro, finalizo, reorganizo, coloco o restante para amanhã, seja de trabalho, seja de casa, seja de limpeza, para quê? Para que mais ou menos umas 5h25 vá para a cozinha preparar o jantar, para que a gente consiga jantar às 6 da tarde. Pode ter oscilações de um dia para o outro? Pode. É um quartel-general? Não. Mas é um horário mais ou menos regular. Entendam, gente, horário regular não é sinônimo de rigidez. Agora, zero planejamento, zero estrutura também é sinônimo de caos. E isso não é bom para você, tá? Defina o horário regular de desligar o seu celular. Sim, isso é possível, porque eu faço, e eu digo hoje para vocês como especialista em bem-estar digital, isso é essencial. Por quê? Porque a rede social, gente, é feita para a gente, para ser irresistível, para a gente ficar rolando o feed sem parar. A gente não tem uma pista clara da hora de parar. É um vídeo atrás do outro. É um episódio atrás do outro, que você não consegue nem clicar, parar, ele já praticamente emenda um programa no outro, não é? Então, você é que precisa estar no comando da sua vida, do seu tempo e da sua atenção. Você que precisa desligar. Como é que eu faço? 19h30 tem um horário regular, um despertador regular, recorrente no meu celular, que toca todo santo dia de 7h30 da noite, salvo sábado e domingo. E aí, quando eu escuto, eu simplesmente saio do que eu estou fazendo, desligo meu celular, deixo ali, termino a minha atividade que eu estiver terminando da cozinha, ou de alguma roupa, alguma coisa, e vou seguir o meu ritual, que é tomar o meu banho. Isso você precisa também estabelecer hoje. Estabelecer um ritual de preparação do seu sono. 30 minutos de atividade regular antes de dormir. As pesquisas já mostram, gente. Ela dá sinais ao seu cérebro que é hora de dormir. É uma forma natural, simples e barata de você comunicar ao seu cérebro que está na hora da gente começar a se desligar. Escolha 3 atividades simples, relaxantes e sem telas, tá? E outras dicas extras para te ajudar nesse ritual do sono. Diminuir a luminosidade do quarto e dos ambientes, deixar uma luzinha amarela bem baixinha, desligar luz branca e luz azul, que é do celular, do tablet, da TV. Cheiros relaxantes, como difusor ou óleos essenciais, tá? Outra coisa que eu já falei, que eu quero reforçar. Defina o horário do ritual de dormir das suas crianças também, porque o horário dos seus filhos dormir está diretamente conectado ao seu horário de dormir também. O horário do banho deles precisa estar claro, o horário deles desligarem as telas deles também, e o ritual, seja com você ou seja sem você, tá? Outra coisa,
Defina o horário que você e seus filhos precisam ir dormir, pelo horário que desejam ou precisam acordar, e conforme as necessidades mínimas de repouso. Adultos precisam de 7 a 9 horas por noite. Para mim, Juliana, eu preciso de em média 8. Para você pode ser 7, para outros pode ser 9. Como é que eu descubro isso? Respondendo o questionário do ciclo circadiano que eu disse para vocês, que está aqui na descrição do vídeo. E as crianças, Ju? Eu vou colocar também na descrição do vídeo um link com a tabela de recomendação diária de sono para crianças conforme a idade, tá? E aí vocês vão verificar qual a idade do meu filho, quantas horas ele precisa. No Brasil, gente, quando eu fui de férias no ano passado, eu fiquei chocada com o horário de crianças pequenas, não só uma, várias. Crianças com menos de 6 anos, em idade escolar, que estudam muitas vezes de manhã, ou seja, precisam estar na escola de 7h15, que era o horário que as minhas filhas iam, indo dormir depois das 10 horas da noite. É muito tarde, gente. Crianças, depende da faixa etária, elas precisam de 9 a 11 horas de sono por dia. Então, se a criança está dormindo 8 horas ou menos, isso tem uma implicação direta no comportamento, no crescimento físico, estatura, no desenvolvimento completo do seu filho. Então, talvez você não esteja olhando com o cuidado que deveria para essa necessidade básica de sono do seu filho também. Então, fica aqui o alerta. Olha o link que eu vou deixar para você, que você vai conseguir descobrir qual é o horário que você precisa também colocar o seu filho para dormir, tá bom? Resumo da ópera, gente. Sem hora de jantar, sem hora de dormir, sem hora de desligar telas seu e dos seus filhos, não dá para descansar bem. Você passa o dia com sono e sua produtividade despenca, tá? Então, não deixe isso para amanhã, porque se você conseguir estabelecer essa regularidade no horário de dormir e acordar livre de telas, tiver um ritual apropriado para ajudar você a diminuir as distrações digitais e aumentar o seu foco, você vai resgatar a sua clareza mental, a sua disposição para voltar finalmente a achar esse tempo de foco para estudar, que é o grande objetivo que eu queria trazer nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com suas amigas que também precisam organizar melhor o seu tempo para voltar a estudar, tá? Agora, para a gente fazer a revisão final do nosso vídeo, quais foram as 3 dicas de hoje, os 3 passos. Passo 1. Descubra o seu horário nobre de produtividade. Como é que eu faço? Seguindo as dicas e respondendo ao questionário que eu coloquei no link embaixo. Passo 2. Proteja o seu foco de distrações externas, internas e digitais. E terceiro e último passo, tem horário regular de dormir e de acordar. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não deixa de assinar o canal e ativar as notificações para que você possa continuar aprendendo e aplicando cada vez mais técnicas de organização do tempo na sua rotina e voltar a ter tempo para crescer na sua carreira, tá bom? Um beijo grande e abraços quentinhos diretos aqui do Canadá e até o próximo vídeo.